Olá, todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa, né? Lembrando aí que a gente terminou no nosso último vídeo, a gente fez um esboço geral da teoria do John Roger Commons, né? Esse velho institucionalista americano, né? E que de alguma maneira é seguidor do Veblen, embora tenha elaborado uma teoria distinta da dele, né? E que, de certa maneira, popularizou o tema do institucionalismo nos Estados Unidos nos anos 20 e 30, né? Anos complicados, né? Principalmente a partir de 1929, com a Grande Depressão, né? Outubro de 29. Né? Então, a gente terminou isso, né? E hoje, o que a gente vai conversar um pouquinho é sobre... dado que os Estados Unidos criaram esse velho institucionalismo, né, que propõe não só uma nova teoria, né, econômica, né, mas também um tipo de discussão, só para a gente lembrar que isso é sempre importante, né, que objetiva certas intervenções, certas atividades do poder público e também participar de certas discussões no espaço público, né? Quer dizer, é impossível a gente escolher ou separar simplesmente a economia como se ela fosse pura teoria e ficasse só na Torre de Marfim, né? Quer dizer, de alguma maneira, desde o século XVII, como a gente vem comentando, de diferentes formas, o que a gente chama de discurso econômico, ele se imiscui, tanto ele sai, né, do nível puramente, vamos colocar assim, científico, ou sequer científico, ou filosófico, e vai tanto para o espaço público para debater questões morais, sociais, éticas, quanto vai para o poder político, na ideia de fazer leis, regras que coordenem a ação social e resolvam problemas sociais. Né? Então, o velho institucionalismo nos Estados Unidos, que está crescendo muito, lembra, sempre no final do século XIX, começo do século XX, né, objetiva aí com o institucionalismo, que começa aí com o Veblen, né, o velho institucionalismo, e que vai se espalhando também, demora um pouco, como a gente já comentou, uns 15 a 20 anos, na figura do John Roger Commons, e ocupa não só discussões no espaço público, né, principalmente a partir, como a gente já comentou aqui, da Grande Depressão, que vai demandar aí uma atividade do Estado muito maior, e o Commons tem participação ativa nessa elaboração de políticas públicas para dar conta dos problemas, principalmente de desemprego e relações de capital e trabalho tensas que surgem a partir dos efeitos deletérios da Grande Depressão. Então, ocupa espaço público, ocupa posições junto ao poder político e ocupa uma teoria propriamente econômica, né, diferente daquela que a gente tinha visto surgir com os marginalistas, Jevons, Menger, Valray, que de alguma maneira ganhou um coroamento, vamos colocar assim, com o livro do Alfred Marshall, que a gente já discutiu aqui, o Principles of Economics, de 1890, que também uns 20 anos mais ou menos depois das discussões dos primeiros marginalistas modernos, o Marshall ele fecha aí uma espécie de abordagem metodológica e teórica do que a gente chamou no nosso vídeo do Marshall de economia social, vamos colocar assim, para se contrapor também ao que estava acontecendo na Alemanha, aí com o Max Weber, como a gente também colocou aqui, que fazia uma espécie de Sozialekonomie, também uma economia social na Alemanha nesse momento. Né? Então, só para a gente focar no nosso tema aqui, a gente falou que já coloquei aqui para vocês o link do livro do Roger Backhouse, o que a gente leu ali dos velhos institucionalistas, o Veblen e o John Roger Commons, o John Commons, foram do capítulo 18 do livro History of Modern Economic Analysis, né, do Roger Backhouse, que eu já coloquei o link, como eu falei, e hoje a gente vai ver as respostas, né, o desenvolvimento dessa teoria a teoria que eu estou falando aqui marginalista, né, e depois foi de alguma maneira condensada pelo Marshall, e que está sofrendo desafios aí do outro lado do Atlântico, via velhos institucionalistas americanos, como Veblen e como Commons, e está sofrendo desafios no continente europeu,
via os alemães, pensamento alemão, principalmente da escola histórica alemã, como a gente já comentou aqui na figura do Schmoller, mas também na figura do Max Weber. Então, só para a gente relembrar aqui e finalizar, como eu falei da última vez, uma das críticas, as críticas ferozes, né, essas críticas são em 3 níveis, né? Tanto no nível puramente teórico, as críticas dos alemães e dos velhos institucionalistas americanos no nível teórico, com relação à teoria propriamente dos marginalistas, né? Vocês lembram que o Veblen, por exemplo, disse que, ou reclamava, né, que os marginalistas, e aí ele tinha talvez principalmente o Jevons, William Stanley Jevons, em mente, dizia que os institucionalistas se baseavam numa psicologia hedonista ultrapassada, né? Ou seja, uma ideia de que as pessoas seriam como se fossem partículas físicas que se movimentam por prazer e dor, para cima, para baixo, tem mais prazer, se move para um lado, tem menos prazer, ou tem desprazer, se move para o outro. Isso é uma psicologia, segundo o Veblen coloca naquele textinho que nós lemos aqui de 1898, uma psicologia ultrapassada, tanto pelo que William James está colocando nos Estados Unidos, né, o Charles Sanders Peirce, de um ponto de vista metodológico da ciência, da metodologia científica. Então você tem uma crítica no nível teórico, né, dos institucionalistas, né, ao mesmo passo os alemães também vão criticar, quer dizer, a ideia de que os seres humanos se movem unicamente pelo auto-interesse também é uma hipótese que não leva em conta o contexto, né, os valores, as regras, as instituições, a ética de cada povo, de cada nação. Então, você sofre ataques teóricos de um lado, mas não só, como a gente está falando, ele sofre ataques teóricos, sofre ataques também no nível do espaço público. Você quer ocupar o espaço público com discussões que vão além da pura ideia de que os agentes se movem pelo auto-interesse ou se movem como as partículas de prazer e dor. Né? E, ao mesmo tempo, você propõe intervenções junto ao poder político, que também são de outra ordem e muito necessária, dados os efeitos negativos aí que a gente tem da segunda Revolução Industrial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos nós já discutimos nos últimos 4 vídeos, e então você quer propor e está criticando essa teoria nesses 3 níveis, né? No nível tanto da teoria pura, quanto no nível do tipo de discussão que a gente tem que ter no espaço público para resolver determinados problemas de ordem social, problemas de ordem cultural, problemas de todo tipo de ordem que vai além do puramente econômico. Então você tem que entrar no espaço público dessa maneira, você tem que ter dados para lidar no espaço público, para discutir como é que esses problemas podem ser resolvidos. E quanto ao poder político, né, essas três esferas, né, onde o discurso econômico se move, né, a teoria pura, né, que a gente chama da academia, da Torre de Marfim, não pode ficar lá pura, ela tem que entrar no espaço público para discutir problemas propriamente sociais e tem que trabalhar junto ao poder político também, né, para defender certas formulações de leis, de regras que vão coordenar a ação social. Então, é nesses 3 níveis que o ataque àquela teoria marginalista, os sistemas novos, né, como o Roger Backhouse vai falar, do Jevons, Menger, Walras, e que se cristalizam de alguma forma nas contribuições do Alfred Marshall, vão sofrer, né? Então, é essa ideia que a gente vai estudar aqui, na verdade, né? Como é que se dá essa resposta. Então, só para a gente ter um exemplo, como eu ia falar aqui, né? Esse aqui, eu não sei se está dando para ler aí, é o esquema que a gente fez, acho que agora dá, né? Espero que dê para dar uma olhada aí, do John Roger Commons, né? Da teoria dele, que eu botei aqui em cima, ó, o capitalismo razoável, né, dado os problemas que os Estados Unidos estão enfrentando desde o final do século XIX, né, aquela questão dos robber barons, né, da crescente desigualdade, da onda imensa de imigração, os problemas que você vê com os escravizados que ficaram libertos, né, mas que vão continuar sofrendo segregação aí até pelo menos metade do século XX, segregação oficial, mantida em lei, etc. Né? Então,
a ideia de que esses problemas todos que começaram a pipocar no final do século XIX vão ter que achar soluções, e a ideia do Commons é o capitalismo razoável, né? E aí, só para a gente relembrar rapidamente, né, o Commons, na sua crítica, eu já estou colocando aqui essa crítica que ele vai fazer aos nossos marginalistas, né, as teorias lá que vem do Jevons, Menger e Walras, né, quer dizer, tudo bem, ele vai dizer, você pode começar com a escassez, né, como o Walras, por exemplo, gostaria, a rareté walrasiana, né, mas daí você não chega à conclusão que um monte de indivíduos autointeressados agindo no mercado chegam a um ótimo e não se fala mais nisso, né? Ou seja, eu estou fazendo aqui uma caricatura, evidentemente, da teoria pura, e só da teoria pura do Walras, né? Então, diz o John Roger Commons, a coisa é muito mais complicada, porque a partir da escassez surgem problemas de conflito, interdependência e ordem, como nós colocamos. A partir disso, vão se cristalizar hábitos, que são as famosas instituições lá do Veblen, né, que vocês estão lembrados, são hábitos, são padrões de comportamento, não são atitudes maximizadoras, portanto, né, são padrões recorrentes, hábitos, como a gente está falando, né, vão se cristalizar na lei, né, na chamada common law, que é vigente aí nos países de origem anglo-saxã. E aí as instituições, na visão do John Roger Commons, vão servir como formas, mecanismos de resolver esses conflitos que surgem aqui em cima pelo fato da gente possuir recursos, tanto materiais quanto não materiais, escassos, né? Então as instituições aí vão resolver esses conflitos que surgem quando há transações. Então, enquanto lá na teoria pura do Walras as transações se dão puramente no nível da barganha de mercado, né, como se dois agentes formalmente jurídico, tem um estatuto jurídico formalmente igual, trocam no mercado, né? O John Roger Commons diz, não, é muito mais complicado, você tem não só trocas, né, transações, tipos de relações entre os agentes mercantis, né, e mesmo que tivesse, aqui você vai ter 4 tipos de problemas que tem quando os agentes não têm a mesma oportunidade no mercado, né? Quando os agentes não têm, quando o próprio curso da lei, que a gente chama, né, o próprio curso da lei é injusto com relação aos agentes, a gente vê com relação, por exemplo, aos ex-escravizados, né, isso quer dizer, você não tem o mesmo tipo de tratamento, você tem a possibilidade de fazer competição injusta também. Então isso tudo o John Roger Commons está colocando, e vai dizer, a gente também vai ter tipos de transações de um chefe com um subordinado dos gerenciais, ou de um chefe com vários subordinados distributivos, né? E aí você tem que olhar o tipo de transação, o tipo de rotina, o tipo de hábito, o tipo de transação recorrente que acontece em diversas organizações, por exemplo, a família, né, as corporações, aqui o Estado, os sindicatos, a igreja, né? Então, cada um desses você vai ter, a sociedade vai se desenvolvendo com processos, né? E a gente deu o exemplo aqui da família na vez passada, né? Mas não vamos repetir isso aqui para não ficar muito longo. E aí, a partir disso, você tem aí a junção do poder jurídico com o poder econômico, onde o poder jurídico vai determinar aí, quando essas transações são tensas, conflituosas, né? Como a gente está dizendo aqui em cima, conflitos. Quando tiver conflitos, a gente vai ter aí a possibilidade de achar um valor razoável para resolver esse conflito. Isso pode ser um conflito capital-trabalho, pode ser um conflito entre marido e mulher, pode ser um conflito entre um chefe e um subordinado, pode ser um conflito entre um pastor e um fiel, pode ser vários tipos de conflito, e quando esses conflitos surgem pelo próprio movimento de evolução da sociedade, o poder jurídico via Suprema Corte é chamado a intervir, né, aqui como a gente já comentou, e achar as working rules, né, as regras que possam garantir a funcionalidade daquelas instituições, daqueles hábitos. E aí você resolve esses 3 tipos de transação. Então, a gente pode imaginar o Commons aqui, nesse esqueminha simplificado, dizendo, poxa, isso aqui é muito mais concreto, né? Muito mais realista do que você simplesmente imaginar milhões de agentes interagindo, etc., ali no mercado, e para chegar a um ótimo
como na teoria pura do Walras, por exemplo, né? Ou como na teoria pura do Jevons, alguma coisa nessa linha. Então, essa é uma das críticas que os agentes, os membros, né, da tradição marginalista vão enfrentar a partir aí dos anos 20, dos anos 30, mais desde o começo do século, na verdade, né, com o Veblen, das escolas institucionalistas e da escola histórica alemã, dos velhos institucionalistas e dos alemães. Então, como é que a gente resolve isso? Né? Como é que se responde a isso? É esse o ponto do nosso vídeo. Né? Quer dizer, se o Veblen, lá no final, né, como a gente resumiu aqui, né, o Veblen, ao criticar duramente essa que ele chamava de psicologia hedonista aí dos marginalistas, principalmente do Jevons, né, e aí você diz assim, é completamente falso que, né, que os agentes, de um ponto de vista realista, façam trocas segundo o princípio da utilidade marginal, como se maximizasse alguma utilidade, isso não existe. Né? E daí, já que eles não agem assim, também é falso que a distribuição do produto dado pelas interações deles se dê de uma maneira justa, como a gente pode perceber lá no Marshall, né, e de toda essa tradição, que você vai imaginar que tem a distribuição do produto funcional, né, entre o capital e o trabalho se dá pela produtividade marginal do capital, quer dizer, a fatia do produto que o capital recebe é equivalente à sua produtividade marginal, assim como a fatia do produto que o trabalho recebe é equivalente à produtividade marginal do trabalho. Isso não existe. Né? Você tem padrões aí que se formam, você tem uma classe ociosa, né, aí você tem uma classe ociosa e uma outra classe que trabalha, então não tem a ver com maximização ou com equalização dos produtos marginais a cada fator de produção, então não tem a ver com isso, né? Diz o Veblen, né? Então, portanto, você não tem uma justiça aí, né, nesse tipo de distribuição, não é verdade isso? E terceiro fator, você também não tem uma eficiência no nível global, quer dizer, você não tem a ideia de que recursos são eficientemente utilizados. Pelo contrário, diz o Veblen, você tem desperdício de tempo e desperdício de recursos. Esse é o ponto dele, né? Do consumo conspícuo e do lazer conspícuo. Né? Vários recursos e tempo é utilizado para atividades que não garantem a subsistência prática, concreta, diária da comunidade. Né? Então, essa é a crítica aí, duríssima que o Veblen faz essa tradição que vai se desenvolvendo aí no começo do século XX. E a nossa pergunta que a gente vai olhar, e esse é o fio, que mais uma vez que eu sugiro para a gente olhar, esse capítulo 14 do livro do Roger Backhouse, como a gente já falou aqui, History of Modern Economic Analysis, é olhar as inovações. E eu estou falando isso por quê? Né? Porque o Backhouse é um livro bastante completo, né? Então ele cita muitos autores ali nesse capítulo. Então, quando você, mais uma vez, você vai ler esses autores, você vai ficar confuso, porque ali vai aparecer gente que você ouviu falar com gente que você nunca ouviu falar, e é muita gente, cada um dando uma pequena inovação aqui, e a crítica de um e outro. Então o Cassel diz uma coisa, e o Bombaverk fala outra, e aí o Clark fala outra, e o Hayek fala isso, e o Simon, e não sei quem, etc. Muita gente, como a gente já comentou aqui nos vídeos. Então a gente tem que escolher, e é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, um tema para que a gente possa entender esse desenvolvimento. Né? E o tema que a gente escolhe vai ser justamente essas respostas. Né? A gente vai ver a análise do capítulo 14, que se chama Análise de Equilíbrio, e os desenvolvimentos dessa teoria como desenvolvimentos que nos permitem entender o que está acontecendo na resposta que essa tradição marginalista pode dar tanto a essas escolas crescentes desses países que estão se desenvolvendo, estão se transformando nas maiores potências do mundo, que são os Estados Unidos e a Alemanha. Né? Então, como é que a gente sinaliza aí, na verdade? Né? Então, a gente tem que observar uma coisa. Vocês lembram lá que com o Marshall e com o Neville Keynes, a proposta de se fazer uma divisão do trabalho, isso estava presente também no Jevons, do Walras, do Menger, no trabalho do economista. Né? O economista tinha uma economia pura, e essa economia pura, no entanto, isso é uma coisa importante a se colocar, porque aí a gente já vai começar a responder às críticas, por exemplo, do Veblen, né, com relação à caracterização do agente econômico. Como a gente vai fazer essa resposta? Tá claro que para evitar o vício ricardiano, que a gente comenta ali desde os nossos primeiros vídeos, né, aquela tendência a gente achar
que a teoria pura representa diretamente a realidade, não representa, isso é importante, né? A teoria pura não é um retrato fiel, não é uma representação fiel da realidade, né? Ela tem uma outra função, né? Agora, se a gente sabe que para evitar o vício ricardiano a gente não vai ter uma representação especular, né? Ela não vai representar assim como se fosse um espelho a realidade concreta, né? Ela tem que ser complementada aí pelo que a gente chamou, né? A gente está simplificando, né? Mas a gente já viu que com o Menger, com o Walras, com o Jevons e com o Marshall, junto do John Neville Keynes, a gente tem variações, mas a gente pode dizer que a teoria pura, que é aquela que justamente serve para o universal, serve para todo mundo, para toda época, para todo lugar, independente do país, etc., independente do lugar, tem que ser acompanhada de uma economia aplicada, né? Onde a gente aí vai ter que colocar outros fatores que não são única e exclusivamente, que a gente pode dizer, de ordem econômica, né? E aí a gente vai tentando resolver na prática o tal do problema da especificidade histórica das ciências sociais. A teoria pura está lá, mas a gente, na hora de aplicar, se aplicar direto, cai no vício ricardiano, não pode, né? Então a gente tem que partir daquelas condições iniciais e dizer, essas condições iniciais aqui são as condições desse país, dessa época, que nos permitem entender como a gente pode modificar, como a gente pode alterar a teoria pura para que ela explique determinados fenômenos, né? Concretos, né? Então, mais ou menos, além dessa teoria pura, né, você tem que ter ainda, que você vai dizer como é que essa teoria pura vai ser complementada por essa economia aplicada, e vai permitir que a gente ocupe o espaço público, discutir aí problemas que são de fato concretos, e não apenas problemas abstratos, né? Juntamente a isso, a gente tem aquilo que o John Neville Keynes, né, o pai do John Maynard Keynes, vai chamar aí de regras, formação de regras e preceitos econômicos, né? Quer dizer, como a gente na prática vai fazer as tal das regras. Na linguagem dos institucionalistas, essas seriam as principais ferramentas, né? O tipo de comportamento habitual que está sendo, tipo de comportamento padronizado que está sendo gerido. Na versão dos marginalistas, da tradição marginalista que se desenvolve, vão ser regras e preceitos que vão nos ensinar como atuar, né, como o poder político pode elaborar regras que nos dizem o que pode e o que não pode ser feito, né? Então você tem essa divisão que a gente viu, e é o modo, né? Se os alemães e os americanos não estão querendo separar a economia de outras preocupações, né? No caso do Veblen, a economia está junta da psicologia, daquele tipo de psicologia que você está fazendo, né? Dos instintos, como a gente já comentou aqui, né? Para o John Commons, a economia está ligada aí fatalmente ao direito, como a gente já comentou. Para os alemães, a economia fatalmente está ligada à história e à nação, daí que surge o problema da especificidade histórica, né? Então, a tradição marginalista decidiu por bem separar os domínios, ao passo que essas outras tradições, os velhos institucionalistas de um lado, os históricos alemães de outro, né? Mas a gente pode colocar também uma tradição que está se fortalecendo aí, uma terceira, que também vai bater muito, muito, muito nos marginalistas, que são os marxistas, né? A teoria marxista depois da Segunda Internacional, em 1899, depois da morte do Karl Marx, né? Só para a gente lembrar, ele morre em 1883, né? O Marx tem suas teorias aí tidas como centrais para o desenvolvimento das ideias e das práticas socialistas, né? E comunistas. Então, também vai atacar, evidentemente, os marginalistas como sendo a favor do status quo, como desprezando a história, como, na verdade, uma teoria que não apenas é falsa, mas como que favorece o capital em detrimento do trabalho, uma teoria que ignora a luta de classes, né? Então, todo esse conjunto de questões, de respostas, vai ter que ser respondido, vai ter que ser tratado aí pelos marginalistas, né? E o tratamento que eles vão dar, né? É toda uma tradição, aí como eu falei no capítulo 14, que nós vamos comentar aqui do Roger Backhouse, né, do livro dele. Vocês vão ver vários autores, e a linha que eu gostaria que a gente entendesse, essa leitura desses diversos autores, é como respostas a esse desafio
que está sendo dado pelos americanos, pelos alemães e pelos marxistas, né? Então, falando aqui mais especificamente como é que a gente pode pensar esse desafio, a gente pode fazer o seguinte, né? Como a gente imagina que a teoria pura, né, se ela não reflete a realidade, né, se ela evidentemente não pode refletir a realidade, porque senão a gente comete o vício ricardiano, né, como a gente veio falando desde o começo, né, só para a gente lembrar, o vício ricardiano é aquele desconhecimento das condições em que o problema puro se coloca, né? Então, desconhecer basicamente a questão da especificidade histórica, né? Então, a gente pode se perguntar aqui, para que diabos ela serve, então, né? Se o Weber está lá dizendo, pô, vocês não estão refletindo a realidade, né? O Marx está dizendo, pô, vocês não estão refletindo a luta de classes, né? Os alemães, pô, vocês não estão vendo a realidade nacional dos países. Mas que diabos vocês fazem, então, com essa teoria, né? Se essa teoria não reflete a realidade, para que ela serve? Certo? Então esse é um ponto que a gente vai ter que responder, né? O segundo ponto a gente também não pode, a teoria pura não pode falar para a gente o que a gente deve fazer, né? Ela não diz para a gente o que nós devemos fazer. Essa segunda parte, aí é aquilo que a gente chamou lá do professor Antônio Maria da Silveira várias vezes, vocês estão lembrados lá do início do curso, de indeterminação de sênior. O sênior diz, a teoria pura faz deduções, basicamente, que são deduções obviamente corretas, a partir de leis, né? No caso do sênior ele propôs 4 leis, que eu não vou ficar repetindo aqui para não ser muito chato, mas diz o sênior, essas leis não me dizem o que deve ser feito, né? Ou seja, tem uma divisão entre o positivo, entre o que essas leis dizem como as coisas são, e o que deve ser feito a partir do que as coisas são. Né? Então, é basicamente o seguinte, você está imaginando, bom, a teoria pura que os caras estão querendo desenvolver, ela não me diz nem, ela não reflete, não representa, ela não me dá um reflexo da realidade concreta como ela é. Né? Essa é uma das críticas que os marxistas, os institucionalistas, os históricos alemães vão fazer. Ela também não me diz o que eu devo fazer, mas então para que ela serve? Né? Então eu vou falar aqui rapidamente, finalizar esse vídeo aqui dizendo, sugerindo, mais que dizendo, né? Com base numa ideia que eu acho, me parece interessante, um filósofo e historiador francês, Michel Foucault, que ao estudar a tradição liberal aí nos anos 70, na segunda década de 1970, 77, 78, 79, esses anos, ele vai sugerir o que a economia, né, ou a economia política, como ele chama na época, faz, na verdade, né? Se ela não reflete exatamente a realidade. E se ela não diz o que a gente deve fazer, ela deve fazer o quê? Né? Você não pode, quer dizer, se ela não reflete e se ela não me dá, ela é útil para quê? É só uma diversão aí mental, a gente fica resolvendo problemas abstratos, né? Assim como alguém resolve uma palavra cruzada, o cara resolve um problema de economia pura e não tem implicação nenhuma. Né? A resposta que o Foucault dá, que me parece assim, instigante, interessante, é a seguinte: não, sabe o que os liberais, essa tradição aí faz, né? O Foucault não coloca os termos não coloca nesses termos que eu vou colocar para vocês, mas é basicamente o seguinte: o que a teoria pura nos faz é nos dizer em que medida, né, essa ideia que a gente tem de mercado abstrato, ou seja, composto de agentes autointeressados, né, que se movem, ou cuja relação é de compra e venda, né, ou seja, relações de mercado, né, ela me diz em que condições esses agentes, vamos colocar assim, do ponto de vista abstrato mesmo, esses N agentes com M mercadorias, atuando num mercado abstrato, aí a gente pode imaginar que não tem custos de transação, a informação é perfeita, né? Os bens são completamente divisíveis. Nessas condições, como que esse mercado, né, quer dizer, abstrato, e esses agentes, abstratamente, me dizem que eu posso chegar ou não a certo tipo de equilíbrio. E aí, como que eu posso comparar esses equilíbrios? Né? Que é duas famosas ideias que vêm do Marshall, né? Do ceteris paribus, né? E a ideia de estática
comparativa que vai se desenvolver nas primeiras décadas do século XX. Então, para que serve isso, na verdade? Ele serve como se fosse um campo de testes para a gente entender como que o mercado, esse mercado entendido abstratamente, como que a gente, nesse mercado entendido abstratamente, podem ou não podem levar a uma situação que gera ordem ou desordem, né? A ordem aí está ligada ao chamado ponto de equilíbrio, né? Ou seja, ele funciona como um campo de testes para dizer, tanto para o poder político, o que ele talvez possa fazer, né, no caso de você ter uma desordem, quanto o que ele não pode fazer, porque se ele mexer nesse mecanismo, ele pode gerar mais confusão do que antes, quanto me diz, ou tenta dizer, para as discussões do espaço público, quais são os pontos de referência, um template, vamos colocar assim, em que a gente pode olhar os efeitos, né, em termos distributivos, pode ser mais para o capital, ou mais para o trabalho, ou pode ser igualitário, das políticas, dos tipos de mercado que existem, né, na prática. Então, quer dizer, a teoria pura nos dá, digamos, um campo de testes para que a gente possa entender, né, primeiro de uma maneira abstrata, como que a atuação política pode ou não pode ser feita, e como certas questões que envolvem não só a economia, mas a sociedade, podem ou não podem ser analisadas, né? Então ele não reflete a realidade, ele não diz o que a gente deve fazer, mas ele abre um espaço para que a gente possa pensar essas coisas, né? Isso pode ser uma coisa interessante a se pensar, né? E eu já estou vendo aqui que a gente passou dos 30 minutos, eu vou reforçar esse ponto aqui, que na verdade eu basicamente introduzi o texto do Roger Backhouse, né, o capítulo 14. No próximo vídeo, que eu acho que eu vou fazer até hoje ainda, a gente vai reforçar isso. Eu vou colocar os pontos, então, e vou explicar com mais detalhamento como é que isso pode ser realizado, né? Quer dizer, essa ideia de que o mercado funciona como a gente está falando aqui, uma espécie de template, né? Não sei, talvez vou arrumar uma palavra melhor para definir isso, mas como se fosse um campo de testes, onde a gente possa fazer análises, né, sobre a possibilidade ou impossibilidade de diversos tipos de intervenção, ou a possibilidade de analisar a desejabilidade ou indesejabilidade de determinados arranjos sociais que envolvem o mercado, né? Esse é o ponto dele. E com base nisso, a gente vai fechar aqui. Daqui a pouco, vou ver se eu consigo gravar outro, porque a gente já passou de meia hora, fica muita coisa, para a gente conseguir fazer isso, tá? Então, um abraço para todo mundo aqui, espero daqui a pouco a gente se fala de novo.